Olá a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo de Brief. Eu sou o Pedro Filipe. Vocês que estava à espera de uma cara diferente hoje, mas o Guilherme teve um acidente na curva 5 ontem no Grande Prémio de Baku, então teve que ser substituído por mim à última da hora. Eu tenho comigo para esta hora de conversa o Luís Tiago Martins e o David Antunes. Bem-vindos aos dois. E depois de alguns meses de ausência, é bom voltar a ver-vos. Obrigado por estar aqui comigo. Mas antes de iniciarmos esta conversa, temos que, como sempre, agradecer aos nossos patronos e patronas que dão o apoio ao podcast e que permitem que continuemos a ter este conteúdo realmente independente, orgânico e de fãs para fãs, na realidade. Temos que agradecer também à Bola TV, que transmite semanalmente este conteúdo, todas as semanas este conteúdo, e também como vamos falar de NBA. Para quem acompanha o pod, sobretudo nos grupos do WhatsApp, não se esqueçam que temos muitas outras rubricas como o WRC, o Wrestling, o Endurance, a NBA, MotoGP, a Fórmula E, e depois nos grupos do WhatsApp também temos os Tascos, que é talvez o grupo mais popular de todos, o grupo do ciclismo, o grupo do futebol, etc, etc. Portanto, está para todos os gostos. E como alguém me dizia ontem, bom, bem-vindos a 2022, não é? Porque foi o que pareceu ontem. Quando se vê o resultado da qualificação, o resultado da corrida, parece que voltámos atrás. Temos um Max Verstappen imperial, e eu já vou depois de vos dar a palavra, vamos ver a classificação da corrida. E até parece que a McLaren não tem dominado este ano. Vamos começar ali pelo comandante Luís Tiago Martins. Luís, o que é que te pareceu assim de uma forma geral este fim de semana? Depois já vamos aos detalhes mais à frente. Este fim de semana, olá, boa noite a todos. Este fim de semana ficou marcado por uma qualificação, eu acho que nem chegou a ser é pior que caótica, com 7 bandeiras vermelhas, acho que foi recorde. As equipas Seis, completamente 6 ou 7, não interessa, 6. São tantas, esquecemos. Foram tantas. Os pilotos deviam estar em modo parvos. Eu sei que o vento não ajudava com as rajadas, na travagem ele desequilibrava os carros, eles iam em frente. Mas estavam em modo parvos. Aquilo, de 5 em 5 minutos, estava uma bandeira vermelha. Foi muito complicado. Inclusive a Ferrari, quando consegue fazer Harakiri aos 2 pilotos. Quando o Leclerc sai de pista, consegue lixar o Hamilton, que estava a iniciar também a sua volta. Portanto, aquilo foi extremamente complicado. Foi uma corrida que ficou marcada pela qualificação caótica, que terminou uma ordem de partida que ninguém estava à espera. Os McLarens, o Piastri, aquele Iceman, que é imperturbável, conseguiu fazer aquilo que ninguém estava à espera. Foi um fim de semana. Parece que é homem, afinal é homem. Todos erram, todos têm os seus momentos. Portanto, ficou marcado. E com este regulamento que eu acho que não é nada daquilo que nos venderam, que era vamos permitir mais ultrapassagens, carros atrás uns dos outros durante mais tempo, vai-se a provar que é muito, muito complicado. E quem parte atrás com o ar sujo fica muito prejudicado, que foi o que aconteceu com o Verstappen. Teve a mestria de fazer aquela volta, de sair na altura certa, conseguiu fazer a pole position. Depois foi gerir a corrida. E bem como ele sabe fazer quando arranca à frente, não dá hipótese. Não é fácil travar o rapaz, o puto belga, é verdade. E tu, David, já recuperaste deste Harakiri da Ferrari? É que eu não. É quando eles nos dão assim aquela esperançazinha, é desta, e pronto, e depois a coisa não se revela. O que é assim, qual a tua primeira impressão do Grande Prémio de Azerbaijão? Vamos falar da Ferrari mais à frente, Vamos não falar é? da Ferrari. Ok, então pronto, eu vou guardar a questão da Ferrari para mais tarde. Dá-me aí uns 10 minutinhos, que é capaz. Mas é assim, é um bocado aquilo que o Luís Tiago teve a dizer. É uma qualificação verdadeiramente caótica, com aquelas bandeiras vermelhas todas. E nós podíamos pensar, estava a chover, a potes ou qualquer coisa. Não, foram umas pinguinhas. Assim, eu acho é que é um dos motivos pelo qual eu gosto deste circuito é que não perdoa. Tem o muro, eles falham um ponto de travagem, esticam um bocadinho os limites e o muro trata do resto. Mas foi
o fim de semana valeu mais pela qualificação, pela imprevisibilidade da qualificação, do que pela previsibilidade dos resultados depois na corrida. Acho que ainda bem que renovaram o contrato, se continuarem a dar qualificações assim, vale mesmo a pena. Mas surpreendeu-me bastante a questão da McLaren de ter tido um fim de semana negativo, nomeadamente a questão do Piastri, teve um fim de semana para esquecer. Eu acho que a última vez que ele tinha cometido um erro foi na Austrália, naquela saída na corrida que vai à grelha e consegue passar. E foi também, mais uma vez, o Max que é um bocado à cena em 1993. Tem um carro menos competitivo, pelo menos é essa a ideia com a qual temos vindo a trabalhar. Vamos ver agora nas próximas corridas. E ele aproveita a oportunidade. Ainda mais impressionante é a escolha dele de pneus para a corrida. Largar de todos, não perde uma posição, aguenta um recurso. Achei isso, e podia ter sido entalado na estratégia se houvesse um safety car e pela 20ª volta ou algo assim de género. Mas gostei muito da ousadia, para ser muito sincero. Os safety cars ficaram todos no sábado com as bandeiras vermelhas e não houve essa necessidade. Não houve essa necessidade. Mas não, eu antes de avançar queria só fazer aqui uma ida à classificação final deste grande prémio, porque é claramente atípica, e eu vou falar só dos 10 primeiros, para quem não seguiu o grande prémio com muita atenção. Então tivemos em primeiro lugar Max Verstappen, em segundo lugar George Russell, 14 segundos, terceiro lugar, grande surpresa, Carlos Sainz, mas também teve a ver com a qualificação, quarto lugar Kimi Antonelli, que recuperou do desire de Monza, Liam Lawson, para muitos já tinha sido uma má surpresa no início da época, pelos vistos parece que ainda tem alguma coisa para dar. Yuki Tsunoda, creio que é o melhor resultado da temporada até agora. Lando Norris, que eu reparo que vamos em 7 minutos de podcast, ainda ninguém tinha falado, ninguém falou nele. Em oitavo, Hamilton. Em nono, Leclerc, e esta vai ficar para o David depois me explicar a mim mais tarde o que é que aconteceu. E em décimo lugar, Isaac Hadjar, que andou ali um bocadinho aos papéis a determinada altura da corrida, mas que ainda assim faz um ponto para os Racing Bulls. Isto deixa o campeonato arrumado de uma maneira da seguinte forma: não há mexidas nos primeiros. Eu vou ver aqui, preciso de uma cábula porque senão não consigo. Então temos Oscar Piastri em primeiro lugar com 324 pontos, Lando Norris em segundo com 299, portanto é uma diferença de 25 pontos entre os dois primeiros. Em terceiro lugar, Max Verstappen com 2 vitórias seguidas, encurta substancialmente a diferença para os pilotos da frente com 255, portanto está a 44 de Lando Norris. Quarto lugar mantém-se George Russell, quinto lugar Charles Leclerc, sexto Lewis Hamilton, Kimi Antonelli em sétimo, Alexander Albon em oitavo, Isaac Hadjar em nono e Nico Hülkenberg em décimo. Pronto, nós tendo esta arrumação da corrida, esta arrumação do campeonato, em relação à corrida, eu propunha que, já falámos um bocadinho da qualificação das bandeiras vermelhas e daquela sorte que Carlos Sainz teve, ainda não falámos nele, mas a sorte que Carlos Sainz teve em fazer aquele segundo lugar na grelha. O que é que vocês acham assim muito, muito rápido sobre o Max e o domínio dele? Foi o carro, foi a estratégia, é o piloto, é uma combinação dos três, ou aquilo é quase o destino já? Luís? É uma combinação dos três. Como eu disse há bocado, a importância do ar limpo é muito, muito importante. E ele, partindo à frente, conseguiu aguentar o primeiro lugar tanto na partida como no restart do safety car, do único safety car que houve na corrida do Sainz, conseguiu controlar a sua corrida. E nós já sabemos, o Max, quando está à frente, não dá hipótese, o homem é uma máquina. Teve brilhante, não errou uma única vez. Como o David disse, teve também a ousadia de partir de pneus duros, teve a sorte também, pelo seu lado, não ter havido mais safety cars, porque aí, se houvesse um safety car e à volta 20, ia ser bastante complicado ele aguentar os pneus. Ou não, porque depois também vimos também que houve pilotos a aguentar os pneus médios durante muitas e muitas, muitas voltas. Mas foi Max a ser Max, mais uma vez, a partir à frente, a dominar a corrida a seu bel prazer.
E ao contrário daquilo que a gente tínhamos pensado, se calhar há 2 grandes prémios atrás, se calhar podemos ver o Max, se o Max tem a felicidade das coisas lhe correrem bem em Singapura, se calhar os fantasmas começam a aparecer e pode ser que tenhamos luta não a 2, mas assim a 3. Eu acho muito difícil porque ele tem que ultrapassar 2 pilotos e não só um. Mas nunca se sabe. O Vettel há uns anos atrás também era o underdog e foi campeão. Sim, Há uns anos atrás. mas já viste bem a quantidade de terapia que tínhamos que comprar para o Guilherme, não é? Quer dizer, eu acho que não. Ele comprava umas casas e passava-lhe. Pois eu acho que é melhor a McLaren ganhar para não termos que gastar dinheiro em terapia e em coisas alternativas, porque coitado do Guilherme, a quem manda um abraço já agora. E tu, David, partilhas desta opinião do Luís? Ou achas que o Max tem aquele quê? Nós todos sabemos que tem, não é? Mas tem aquele quê que permite. Eu acho que o Max demonstra porque é que é o melhor piloto da Fórmula 1 da atualidade. Porque nestas circunstâncias aproveita a oportunidade, soube julgar bem o momento, soube pedir os pneus certos para a qualificação. Obviamente, depois, saindo da frente, tem uma vantagem maior. Mas, mais uma vez, repito, a questão dos pneus duros foi uma decisão bastante arrojada. Aparentemente foi ele que assim quis, pelo menos foi todos os elementos da equipa que prestaram declarações depois da corrida disseram isso. E este tipo de circunstâncias acaba por separar o trigo do joio. E ele tem uma capacidade verdadeiramente impressionante de se adaptar. Não sei se é pelo facto de ele ter... parece que tem um feeling diferente com o carro, às vezes, e parece que está um passo à frente dos outros neste tipo de situações. Recordemos que o Max foi para a volta de qualificação, como muitos outros, sem ter nenhum tempo averbado. Portanto, aquilo que é um momento de pressão para os pilotos, ele mostrou-se completamente tranquilo em relação a tudo. É verdade que ele era o único que foi com pneus novos, pneus soft novos. Era o único. No entanto, de qualquer forma, foi, por exemplo, o Norris ficou em sétimo na grelha, acho que ficou a mais de um segundo. Ou seja, dá para ter noção da volta que foi. E aquilo que tu disseste, e que eu concordo, é que o Sainz teve efetivamente teve sorte. Ou seja, a sorte também se faz. Mas ele saiu numa altura para a pista em que os outros em que houve a bandeira vermelha que interrompeu a volta de muitos outros. Obviamente tem mérito em ter feito um tempo melhor do que o Lawson e do Huajar, mas ele na segunda tentativa não melhora. Acaba por beneficiar na posição de grelha também pelos erros de outros pilotos a marcarem esse tempo, nomeadamente o Norris. Ok. Nós vamos passar então aqui ao nosso chat, que já está aqui bastante ativo, já há aqui uma discussão aberta entre o Paulo Muas e o Sérgio de Matos. Paulo Muas, boa noite a todos as Águas Santas, like feito, obrigado Paulo, um grande abraço. Hashtag era um cabelo igual ao do Pedro. O cabelo está a ficar cada vez mais fininho e qualquer dia vai ser rapado, vai ser a minha sina. O Sérgio de Matos, boa noite a todos. Depois entram aqui os dois numa discussão aqui entre eles os dois, o Mónaco do Leste Europeu, é verdade, se bem que eu acho que os carros acabam por caber, o Mónaco do Leste Europeu só naquela zona do Castelo, porque o resto acho que a pista é bastante larga e ainda cabem dois lado a lado. Diz o Paulo Musa, as diferenças são a arquitetura moderna e as estradas largas que não existem no Mónaco, lá está. Make my point. O STM manda-me um recado a mim a dizer que só se fala de pilotos relevantes, deixa lá o Norris em paz. Eu já falei do Norris, mas também já falei do Guilherme, portanto, ora, aqui está um comentário extremamente simpático. Boa noite, amigos, desde a bonita cidade da Horta, que é a cidade onde eu estou também, Carlos. Boa noite para ti. Espero que estejas bem. O Sérgio propõe nós fazermos superchats para pagar o terapeuta ao Guilherme. Eu não sei se conseguimos. Não sei, acho que é uma tarefa muito difícil. O José Santos, subir o castelo sem saber se iam ter gripe ou não, deve acrescentar o fator cagaço que o Pedro Filipe tanto gosta. É para sim, mas queria passar ali mais depressa, era mais giro.
Não, o José Santos pede para não rapar o cabelo, para fazer um upgrade como o Gasly. Epá, eu não tenho dinheiro do Gasly, portanto estou muito bem assim. Diz o Carlos Sá, mais 3 tiros nos pés, TNF, e o Max faz o resto. É verdade, o Max está lá para recolher todos os espojos que possa desta corrida, de todas as corridas. Então passemos à vaca fria, digamos assim, que é a prestação da McLaren, ou a não prestação da McLaren, que começa precisamente no sábado com... Eles nos treinos livres também nunca estiveram assim especialmente dominadores, mas começa no sábado com um erro clamoroso do Oscar Piastri que o atira para 10º lugar, creio eu, para o último lugar da Q3, e o Lando Norris, que devido a uma montanha de erros e de má estratégia e depois aquela incapacidade no fim, fica em 7º lugar, onde termina. Vocês reparem nisto, ele larga em 7º lugar, com o melhor carro do grid, palavras do Guilherme, não minhas, com o melhor carro do grid, e acaba em 7º lugar. Portanto, quando George Russell fartou-se de ganhar lugares e acaba no 2º lugar do pódio. Portanto, eu agora vou começar pelo David, antes de... Vai afiando as facas, porque a seguir vais malhar na Ferrari. Em relação à McLaren, e lembrando que o Guilherme pode precisar de terapia, temos de ser meiguinhos, o que é que isto nos indica? É um one-off, portanto, aconteceu este fim de semana e pode ser que não aconteça no próximo, daqui a 2 semanas, aliás, em Singapura. Na tua opinião, é o pronúncio de alguma coisa que está para vir? É o canto do cisne? É o quê? Na tua opinião, o que é que isto significa este fim de semana? Ou não significa nada? Eu acho que é tudo mais complicado para a McLaren nestes circuitos com retas muito longas, porque já não há mini DRS. Portanto, isto acaba por tornar as coisas um bocadinho mais complicadas para eles. Mas, honestamente, e à data de hoje, penso que o Azerbaijão foi a Singapura da Red Bull nos últimos 2 ou 3 anos. O Piastri, nós já falámos, cometeu aqueles erros todos. O Norris, eu continuo a achar, e já manifestei esta opinião, que ele perdeu a corrida na qualificação, por causa das dificuldades que há para ultrapassar e para rodar no ar sujo, como o Luís já referiu. E porquê é que eu acho que ele perdeu? Porque a volta dele é péssima. Ele comete erros na curva 13 e na curva 6 e depois na curva 15 ainda dá um beijinho no muro. É verdade que ele teve azar porque ele estava com um tempo espetacular quando o Piastri se esbarda quando o Piastri bate e provoca a bandeira vermelha e interrompe a primeira tentativa dele. Mas o que é certo é que na última tentativa ele acaba por acometer 3 erros em 3 curvas diferentes que acabam por ditar a posição dele. Qual é o meu problema com isto? É que ele tem uma distância muito grande para o Piastri. O Piastri não é um piloto que cometa muitos erros. Não digo que não possa acontecer, mas esta era uma oportunidade que ele tinha de reduzir substancialmente a diferença que tinha para o Piastri e o pôr sob pressão. Com aquela qualificação, ele acaba por condicionar a capacidade de progressão na corrida. Fui o único a usar pneus softs usados? Não. O Russell também usou e conseguiu marcar um tempo melhor do que o dele, por exemplo. Eu tenho alguma dificuldade, já disse, não tenho nada contra o piloto Norris ou o piloto Piastri, a não ser o facto de eu achar que estão um bocadinho abaixo no ranking para serem pilotos neste momento estejam preparados para lutar pelo campeonato do mundo. E não estou a criticar o Norris para enaltecer o Piastri, porque para mim é aquilo que eu digo, eles são muito idênticos. E tendo em conta que são muito idênticos, estes aspectos fazem a diferença. Quando eu penso que foi na Arábia Saudita, o Norris bate na qualificação, o Piastri qualifica-se em primeiro ou em segundo. Segundo, e no final do ano, estes aspectos é que poderão fazer a diferença entre qual deles é que vai ser campeão do mundo. Porque eu continuo a achar, tenho muitas dúvidas, tenho mesmo muitas dúvidas que o Max tenha a capacidade de ainda ir buscar o título de campeão do mundo. Ele tem, o carro é que não. Sim, mas imaginemos mesmo que o carro estava bem e ele conseguia ganhar num circuito onde o carro tem tido dificuldades, que são circuitos como Singapura, exatamente.
Obviamente que lança ali começa a parecer que se calhar conseguiram descobrir algo naquele carro, mas mesmo assim a diferença de 69 pontos para o primeiro lugar é muito, e 44, como ainda há pouco referiste, o Norris também é uma diferença bastante substancial. Por isso fica um bocado a desejar este fim de semana da McLaren. Acho que outro aspecto preocupante foi o erro que cometeram novamente nas boxes. É a terceira corrida consecutiva que isso eu estava admirado em como é que não pediram ao Piastri para parar, mas eles lembraram-se que ele já tinha batido, portanto já não precisava de dar lugar para ser tudo justo e para não haver cá. Aparentemente o André Sella disse que era um problema de hardware. Chama-se hardware, mas é o rumor que é hard. Eu por acaso pensei, será que não pode ser a forma como o Norris para nas boxes? Pode ser, eu acho que ele parou nas marcas certas. Acho que assim, que chama-se. Eu não tive a oportunidade de ver, mas é sempre como ele está a acontecer. Sabes qual é a diferença? É que o piloto ganha uns milhões muito largos para parar naquelas marquinhas e o piloto ganha um bocadinho menos e tem que acertar com aquela pistola naquele sítio e às vezes falha, é normal, faz parte. Não. Agora, aquilo que fizeram a Itália de querer igualizar as coisas, acho que isso foi uma perfeita palhaçada e vocês falaram nisso. Eu não podia, nem sequer quer falar nisso, que é porque senão fico já aqui com a perninha de comer. Ó Luís, tu partilhas esta opinião do David ou achas que é uma quebra? Porque fala-se muito nisto, uma quebra mental dos pilotos, quer dizer, quando cometem um erro, a seguir vão e cometem outro. É que o Piastri, segundo eu li hoje ouvi num podcast, aliás, dito por uma pessoa que o acompanha toda a carreira dele, ele nunca tinha estragado uma frente de um carro, um quarto do carro, nunca tinha dado cabo daquilo. E no fim de semana faz 2 vezes a mesma coisa. Portanto, o que é que se achas que se passa aqui? Foi um fim de semana não da McLaren? Ou... Eu acho que foi um fim de semana não. O carro, já o setup base quando eles aparecem na sexta-feira, não era aquilo que estava, era um carro muito nervoso para aquilo que nós estávamos habituados. E o Piastri, já na própria sexta-feira, tanto o Piastri como o Norris cometeram alguns erros. Vê-se o carro já a fugir muito, não tinha aquela tração à saída que costuma ter. Portanto, o setup do carro não era aquilo que eles estavam habituados. E depois eles lá, mais uma vez, eles são humanos. Quando o carro não está do agrado, portanto, aqui se prova que todos eles são humanos. E quando o carro vai à frente, eles não conseguem, não é preciso dar 100%, deixam sempre uma margenzinha de segurança para cobrir esses potenciais erros. Quando o carro eles têm que andar a 100%, a probabilidade de errarem é sempre muito, muito maior. E eu acho que foi o que aconteceu. Tanto já nos treinos na sexta-feira deram alguma amostra, no sábado viram que aquilo na qualificação não estava a correr como eles costumam querer, portanto eles deram 100% e arriscou e bateu. No arranque, a corrida dele foi tão curta que mesmo assim consegue cometer 2 erros e levar a outro piloto a cometer um erro. Verdade. O erro é escandaloso. É um escândalo. Ele tenta se antecipar para tentar ter o mais ganho possível, porque vê, tem que dar o 100%. E depois comete aquele erro, vai por fora, deve ter apanhado uma rajada, está na parte suja da pista e vai em frente. Eu acho que foi um fim de semana com uma nuvem cinzenta gigante sobre eles. Tempestade perfeita. Foi a tempestade perfeita. Eu acho que muito dificilmente irá voltar a acontecer, até pelas próprias características dos próximos circuitos. Não estou a ver a McLaren a ter assim outro descalabro assim tão grande. Como o David disse bem, em circuitos de alta velocidade, Singapura não tem assim umas retas, horras assim, por aí além, não é? Mas tem muros. Mas está bem, mas não tem retas. Eu acho que o problema deles é as retas. E eles Pois, o do Piastri não foi bem uma reta, foi mais uma barreira. Não, mas teve a ver com a reta, porque eles tiveram que baixar as asas, o apoio, e se calhar aí o carro ficou mais nervoso. Pois olha, eu vou deixar aqui os meus 5 centavos em relação à McLaren e eu vou arriscar dizer que isto foi... Epá, olha, tirem lá isto do sistema, espetem-se lá, cometam lá os erros todos que podem cometer, parte lá o carro, parte o carro 2 vezes até se tiveres que partir, epá, mas até o final da época, certinho, direitinho, numa linha branca. Eu acho que eles são humanos, é verdade, mas não acho que a pressão, não acho que estejam a acusar a pressão de nada, porque a pressão é entre eles os dois.
O Max estar agora metido aparentemente nesta luta, acho que os jornalistas estão todos muito, muito excitados com o facto do Max estar envolvido de novo na luta pelo título. É uma coisa que me deixa altamente surpreso. Como é que alguém pode considerar que um piloto que está a 44 pontos de um e a 69 do outro está envolvido na luta pelo título, ainda que seja o Max Verstappen? Seria bom, eu gostaria muito que isso fosse real. Mas eu acho que isto é um fim de semana daqueles, pronto, que acontece. É como o Ayrton Senna teve poucos na sua carreira, como o Schumacher teve poucos na sua carreira, acontece. Todos os campeões o têm, toda a gente tem que passar pela amargura de um muro de betão, hoje felizmente com barreiras Tech Pro para não fazer dói-dói. E pronto, acho que isto vai passar. Acho que foi assim uma coisa passageira. Acho que a McLaren vamos ter outra vez arroz em Singapura, até porque estamos no Oriente, acho que vamos ter arroz. E vai ganhar um dos McLaren, como é óbvio. E pronto, acho que esta surpresa deste fim de semana é bom para dar assim aquele mix, aquele piquinho picante ao campeonato, mas é só para nos deixar à espera de mais. Eu queria, antes de avançarmos, tem aqui um comentário do Young Timers, do hashtag Young Timers de Portugal, que é uma declaração de amor à minha pessoa, que eu vou tentar ler sem me rir, que diz então o Young Timers de Portugal, para quem não sabe, chama-se Alexandre Carneiro, e que agora está num novo escalão de IRS devido ao aumento do seu agregado familiar. Diz ele, ao ver o Pedro Filipe a moderar este painel, percebo como se sentem ele faltou-lhe aqui a palavra, maus jogadores de futebol, quando são liderados por um mau treinador, laugh out loud emoji, 2 vezes. Portanto, Alexandre, para ti um grande beijinho, um grande bem-aja, lá para casa, com muito carinho e amor. Diz o Carlos Sá, o fundo do McLaren lida mal com baixa pressão aerodinâmica e para piorar as coisas por algum motivo, fica muito exposto à variação do vento. É verdade, os pilotos queixaram-se imenso este fim de semana da ventania. Por falar em ventania, Carlos, se estiveres cá no Faial esta semana, portanto, prepara-te porque vamos ter vento a sério no final desta semana, que eu acho que nem as asas do Fórmula 1 nos safam. Portanto, um capacete em paraquedas é o que precisamos. O Carlos Sá regressa então aos comentários. O Max e o carro, com o fundo que aparentemente consegue andar mais baixo, otimizada a pressão. Verdade, o Red Bull é realmente foi um carro extremamente eficaz este fim de semana. Podes, claro. Posso só reforçar o comentário do Carlos Sá? É que lembro-se na qualificação na Hungria, também no Q3 começou a haver muito vento e os McLaren acabaram por ficar ali um bocadinho aquém, tanto que permitiu que fosse o Leclerc a fazer a pole position. A volta deles no Q3 foram 6 décimos mais lenta. Exato, com um tempo inferior à do Q2. E por isso, sendo o Baku aparentemente uma cidade com bastante vento, acho que esta questão que o Carlos Sá levantou é bastante pertinente e não sei se não poderá estar aí uma parte da explicação para as dificuldades que a McLaren encontrou este fim de semana no Azerbaijão. A McLaren e outros pilotos, porque houve situações de perdas de controle de carros em sítios que normalmente não é isso que acontece. Portanto, eu diria claro, falta de. Assim, o Albon leva antes de bater no Ocon, creio eu. O Ocon? Não é no Ocon, ele bate no Colapinto. No Colapinto. Ele acha-se isso mesmo. Portanto, uma coisa que para nós é ali um erro de otimismo, não, ele perdeu ali um bocadinho a noção quando o carro sofre uma rajada e pronto, e acaba por bater no Franco Colapinto. E penso que ele até referiu na qualificação que foi isso que lhe aconteceu. Quando bate no final da reta, que é surpreendido por uma rajada. Desculpa, David, ele foi surpreendido pelo excesso de gripe que tinha, porque ele bate de dentro, com a roda de dentro. Ok. Ele ficou surpreendido foi com o excesso do grip que tinha. Na volta não tinha tido, o carro tinha-lhe saído tanto, e ele quando virou, tinha gripe a mais e virou a mais, e bateu com a roda dentro. E na qualificação foi ao contrário. Para terminarmos os comentários desta leva e entrarmos antes da Ferrari, David, calma, vai afiando, continua a afiar as faquinhas, usa aí o teu kit japonês que eu sei que tens em casa. Diz-nos o José Santos, Las Vegas, 2 pontos, retas grandes e muros, portanto, se calhar
Se calhar temos aqui um problema. Só para terminar, não sei se a nossa produção pode só meter os dois últimos e depois passamos à frente, que é o do STM. Experimentem conduzir uma trânsito na 25 de Abril com vento, isso sim é rijo. Uma trânsito, para quem não sabe, é uma Ford Transit, que é uma carrinha de carga muito famosa nos anos 80 e que nós hoje há todas as marcas na altura, uma trânsito toda a gente sabia o que era. Eu diria mais, Sérgio, conduzis uma moto na 25 de Abril com vento, isso sim, em cima da grelha, isso sim é de valor. E o Carlos Sá diz-nos para as dificuldades da McLaren e de uma forma oposta à melhoria do RB21. É verdade, acabaram por ser os opostos a terem performances completamente diferentes. Como o tema seguinte, podemos passar muito brevemente por aquele que para mim foi um dos homens do fim de semana, pelas circunstâncias do que aconteceu, mas também porque já merecia e já precisava deste elan. Chama-se Carlos Sainz, ou Carlito, que teve um resultado espetacular na qualificação e que por pouco não iguala na corrida, mas mesmo assim chegando ao pódio com o Williams, que até obrigou a colar o autocolante como é que se chama aquilo? Do unicórnio. Do unicórnio, vejam bem, no unicórnio, no troféu que vai ficar até o final da época, que fez as delícias dos pessoas nas redes sociais. Luís, o que é que te dizes do fim de semana do Carlito? Já agora um abraço ao Vasco Pinheiro. O Vasco Pinheiro deve estar felicíssimo com o Carlito a ter feito. É o chamado de estar no sítio certo à hora certa. Ele aproveitou, mas lá está, ele teve a sorte de ter feito aquela qualificação, de ter saído na Q3. Ele julgou que foi o primeiro a sair, que faz aquela volta, depois caíram aquelas pingas de chuva que vieram não a conseguirem fazer apanhar as voltas, e depois, com aquele caos todo, que já nem sei quem é que tinha pneus novos, quem é que não tinha, conseguiu arrancar de segundo. Como eu disse no princípio, este regulamento é extremamente, muito difícil ultrapassar. Ele conseguiu manter ali o segundo lugar ao princípio, mas depois foi ultrapassado só nas boxes pelo Russell. E já foi tarde. Portanto, foi chamado estar no sítio certo à hora certa. Ele é um excelente piloto, como nós já sabíamos. Conseguiu manter e veio a provar que quem sabe nunca esquece. E ele foi regular, foi bastante regular, que eu saiba, não cometeu, ao contrário do Albon, não cometeu um único erro durante o fim de semana todo, pelo menos que eu me esteja a lembrar, e foi bom para ele, foi bom para a Williams, é uma equipa histórica que nós gostamos sempre de vê-la cá em cima, tirando a McLaren e ela, deve ser as garagistas mais antigas que existem. São as que restam, não é? É bom, pode ser que isto dê o mote para continuarmos ali a termos a Williams a subir, que também faz falta ao campeonato. É verdade. David, e tu e o Carlito, que dizes? Não, eu por acaso acho que lá está, ele soube-se colocar ele e a equipa souberam colocar na posição certa, no momento certo, sobre aproveitar com uma excelente primeira volta. Depois as circunstâncias obviamente que o beneficiaram, mas ele tem muito mérito por aquilo que fez na corrida. Nunca teve sobre ameaça de quem estava atrás dele, quer fosse o Antonelli, quer fosse o Lawson, quer fosse quem quer que fosse, e soube gerir muito bem. Ele podia, por exemplo, na altura do recomeço, podia ter sido um bocado ganancioso e tentar ir atrás do Max. Não, ele soube respeitar os limites do carro e trazer um excelente pódio. Acho que ele teve mesmo muito bem este fim de semana. Agora, aquilo que me custou ouvir foi dizerem a Williams que já não estava no pódio desde a Bélgica de 2021. Isso é que doeu. Isso é que doeu muito sinceramente. Não, o correto seria Felipe Massa, alguns em 2021, não, em 2018, não é? O último pódio a sério, não pódio a brincar, não pódio da Wish. Foi com o Massa ou com o Bottas? Com o Massa em 2018, quem souber que escreva aqui nos comentários, o STM ou o nosso oráculo, João Amaral, se nos estivesse a ouvir, saberia na ponta da língua, com certeza. Eu gostava só de referir, eu gosto do Carlos Sainz, obviamente, acho que é um piloto extremamente simpático e com um talento brutal, que deu
aparentemente um passo atrás na sua carreira, indo para uma equipa do escalão inferior, mas que até agora tem tido uma época com bastantes azares, com bastantes dificuldades, sobretudo a nível da fiabilidade. Tem-lhe acontecido tudo e mais alguma coisa também. Há ali um grande azar. Eu não creio que seja o fator piloto que tenha impedido o Carlos de ter melhores resultados, mas eu acho que tem sido um bom match. Eu acho que ele está numa equipa que se está a revelar cada vez mais consistente. Espero que atinja uma consistência maior, assim como uma performance também mais elevada, e gostei de ver na cerimónia do pódio, gostei de ver não só a equipa da Williams a aplaudir, mas também estava lá o companheiro dele, o Alexander Albon, para o receber e depois para o aplaudir no pódio. Acho que é muito simpático. Acho que o Albon é um team player, claramente um team player, para além de ser uma ótima pessoa, aparentemente acho uma ótima pessoa, e pronto, fiquei muito contente com o pódio do Sainz. Eu vou passar muito, muito brevemente pelo tipo que ficou em segundo lugar, porque não está cá o maior fã do George Russell, e o maior fã do George Russell é o hashtag Youngtimers Portugal, porque vocês não sabem, mas eu acho que o Alexandre é um fã de armário. Eu sou uma Hamiltonete, não é? Há quem seja Fernandette, há quem seja Maxine, mas eu acho que temos que arranjar aqui um nome para o Alexandre, porque ele canta loas ao Russell. E ele, este fim de semana, ele diria que, já viram, mesmo adoentado, o Russell faz o segundo lugar ali e ninguém falou nele. Portanto, eu estou aqui a fazer de Alexandre agora, claro, obviamente com um bronze muito mais interessante do que a dele. E diria que o Russell é também para mim, um dos grandes vencedores do fim de semana, que não era esperado, pelo menos, ter esta performance. Também, ele reconhece que beneficiou dos erros e das incidências da qualificação e também da corrida, mas o que é certo é que ele batalhou para chegar ao segundo lugar e acho que merecidamente lá chegou. Tive pena que fosse em vez do Sainz, mas eu não queria deixar passar aqui não queria deixar passar aqui a performance do George Russell. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. E temos aqui o nosso grande chefe Salviano a corrigir-nos já imediatamente, a dizer que o último pódio da Williams em Baku, foi o Lance Stroll em 2017, portanto não foi nem em 18 o Massa, nem em 2021 o Jojo na Bélgica. Foi o Lance Stroll então em 2017. Eu não sei se vocês querem falar do George Russell. Eu acho que o George Russell protagonizou o momento alto da corrida, que foi a partida, aquelas duas entre ele e o Tsunoda. O Tsunoda passou e ele depois passou, foi a parte mais emocionante. Foi a parte que conseguiste manter-te acordado. Exato. Portanto, foi ali a luta que tivemos entre as curvas 2 e a 3. E depois toca a dormir. E depois foi ver carros na autoestrada a passar a alta velocidade. Tudo em bicha pirilau. E tu, David? Eu, por acaso, obviamente ele fez uma ótima corrida, mas para mim o momento alto da corrida dele foi quando o Kimi Antonelli o entala no fim da reta. Ele perde mais uma posição. Depois ali veio os cotovelos de fora e gostei muito de ver isso. E por acaso era um piloto que eu gostava de referir se tiver a oportunidade. O Kimi Antonelli. Podes falar já nele, porque eu estou a guardar a carne do lombo. para nós é carne do lombo, mas muita gente não vai concordar connosco, mas eu estou como o David vinha cá, então, fala lá do Antonelli. Eu gostava de falar no Kimi Antonelli, porque depois de umas declarações um pouco mais severas da parte do Toto Wolff, ele deu uma excelente resposta. Tantos pilotos experientes que cometeram erros na qualificação e ele, mais uma vez, não pôs uma roda fora do sítio, uma excelente qualificação e fez lembrar um pouco aquele Kimi Antonelli que nos encantou no Grande Prémio da Austrália. Também não com tanta chuva como na Austrália, mas também em condições difíceis, e mais uma vez ele demonstrou uma assertividade e sem cometer qualquer tipo de erro durante todo o fim de semana. Portanto, acho que ainda na quinta-feira passada falávamos dele e que ele estava a ter uma época bastante complicada e deu uma boa resposta, e é a resposta que eu gosto de ver dos pilotos quando são postos quando são encostados à parede. Luís, o Kimi. O Kimi fez uma prova bastante sólida, foi o melhor que ele podia ter feito depois daquela corrida de Monza, das declarações do Toto, do chefe.
veio provar que se calhar foi uma escolha acertada a futuro, não no imediato, como é óbvio. Eu ainda tenho que comer muitos danoninhos para lá chegar, mas acho que fez uma excelente prova. Não foi atrás do Lawson, não tentou ultrapassar a maluca. Quando esteve atrás do Sainz, não tentou ultrapassar a maluca. Acho que teve excelente, não teve no lugar dele, fez uma boa qualificação. Lá está, também a beneficiar dos erros de outros pilotos, mas é um bocado como o Sainz, para acertar tem que lá estar. E esteve lá. E foi o melhor fim de semana que ele podia ter, era sem erros. Eu acho que o fim de semana da Mercedes foi um fim de semana muito low profile relativamente às outras equipas. Parece que passaram ali nos pingos da chuva, ninguém reparava neles, mas fizeram um segundo e um quarto lugar. Exatamente. E na luta com a Ferrari isso é muito importante. Sim, claro que foi. É carne de lombo, é mesmo carne de lombo. Estes pontinhos. Passam a Ferrari. Sim, acho que a Mercedes este ano tem sido passado nos pingos da chuva. O Russell tem feito um campeonato espetacular, regular. Este ano tem sido o mais regular deles todos. A aproveitar todas as oportunidades, e este fim de semana foi mais um caso deles. Foi um caso disso. Por isso, ele está doente. O Toto hoje veio dizer que foi por pouco até que o Bottas não foi correr este fim de semana, portanto é porque ele devia estar mesmo atacado, mas mesmo assim conseguiu fazer, largou de quinto, acabou em segundo. O Kimi faz um quarto lugar. Isto tem operações de matemática, acho que foi só foi a segunda equipa, a Red Bull fez mais pontos. A Red Bull faz mais, também excelente corrida do Tsunoda, que acho que também merece aqui um destaquezinho positivo. Pode ser que acorde agora e consiga também lutar pelos lugares mais cimeiros. Mas acho que o grande herói desta corrida, desculpa Pedro, foi o Liam Lawson, que acho que fez um corridaço sob a pressão, não cometeu aqueles erros que nós estamos habituados a vê-lo cometer. Sim. Fez um corridão do caraças, a estar ali impávido, sem cometer erros, com a pressão do Norris, do Leclerc, do Tsunoda. Sim, tinha tudo para correr mal. Tinha tudo para correr mal e correu muito bem. É verdade. Grande corrida. É verdade. Eu a razão por não dei nenhum destaque ao Lawson, tanto aqui nos meus apontamentos, tem a ver com todos os destaques positivos que tínhamos que dar a outros pilotos que estiveram em alta, como também não fiz um apontamento negativo ao Norris, porque acho que talvez na quinta-feira quem vier ao podcast poderá falar nisso, porque também não dá para tudo. Porque nós temos aqui um assunto que é a mesma vaca fria, ou cavalinho frio, não sei qual é que será a melhor expressão, que é Ferrari WTF. Ferrari, dás-me aquela esperança toda no FP2 e depois fazes-me uma maldade destas. David, quem precisa de terapia agora sou eu. Explica-me lá. Primeiro, explica-me como se eu tivesse 10 anos, com um diagrama de preferência, o que é que foi aquele final de corrida. Porque eu até agora não consegui perceber. É aquilo. É assim. Queres mesmo só comece pelo final da corrida? Para ser meiguinho, começa pelo final da corrida para eu não. Eu vou começar pelo final da corrida. Aquilo que aparentemente foi que o Hamilton disse e justificou foi que lhe deram uma ordem demasiado tarde e já não foi a tempo de deixar o Leclerc passar. Portanto, é assim. Eu estive a ver, por acaso fui ver o onboard dele só para ter uma noção. E ele tinha a reta toda até à meta de distância, portanto, ele efetivamente abrandou. Isto faz lembrar um bocado os pilotos quando estão a passar por uma bandeira amarela, têm que demonstrar que desaceleram. E ele, pronto, efetivamente abrandou para aí 100 km por hora ou algo assim. Eu adivinhava ganhar. Mas isto, a parte melhor disto tudo é que depois da corrida, o Passar veio dizer que o Leclerc tinha um problema no motor. Mas não foi isso que ele utilizou como justificação para não ter corrido bem a troca de posições. Foi aquilo que ele utilizou como justificação para o Ferrari não ter conseguido ultrapassar, para o Leclerc não ter conseguido ultrapassar o Lawson. É assim, primeiro, Ferrari, uma mensagem para lá. Primeiro não, à sexta-feira, vocês têm uma volta no parafuso a mais do que as outras equipas todas.
E é assim, e não podem pensar que vão ser competitivos porque na sexta-feira as coisas correm bem. E já deviam ter aprendido isso em Monza. Porque aconteceu exatamente a mesma coisa. Já se andavam ali a fazer ao bife para a pole position e não sei o quê. Chega sábado, quarto lugar, chega à corrida, desgraça. Segundo, adoro ver. Não, é que eu adoro ver. Adoro ver. Carta para Maranello. O Lewis Hamilton, a sério, aonde é que chegou o nível de mediocridade? É que ele, com o 8º lugar, parecia que tinha ganho um campeonato do mundo. E anda a Ferrari a pagar 100 milhões por época para um tipo que fica contente por bater o companheiro de equipa e estar com mais um pontito do que o companheiro de equipa. Que ele veio dizer, não, o fim de semana foi bom, correu bem, assim. É indescritível. Aquilo que eu tenho a dizer mais sobre a Ferrari é que, desde que foi a pausa de verão, até o Williams tem mais pontos que a Ferrari. Até os Racing Bulls têm mais pontos que a Ferrari. E isto é aquilo que acontece numa equipa liderada por um tipo a quem renovaram o contrato. O grande visionário Vassar. Portanto, não vejo nada de bom para a Ferrari, muito sinceramente, porque isto é ridículo. Em 3 corridas conseguiram 26 pontos. Isto é ridículo e ainda fico mais preocupado, tendo em conta as notícias que têm vindo a sair de pessoas importantes. Pessoas importantes estão a trabalhar na nova unidade de motriz, que vão sair da equipa muito possivelmente. Isto é o culminar de... Quer dizer, isto tem sido uma hemorragia de talento da Ferrari. Já não era muito, diga-se passagem. Mas aquilo que ainda lá havia tem vindo a sair. E o Elkann decide renovar o contrato com o Vassar, com um tipo que em 3 anos teve 3 diretores técnicos diferentes à frente do Departamento de Aerodinâmica e continua a sair talento. E onde é que eles vão recortar? A Alpine. A Alpine tem uma unidade de motriz brutal. Vão recortar a Alpine. Assim, portanto, eu tenho muita dificuldade em ver a Ferrari neste momento, muito sinceramente. Acho verdadeiramente incrível é que o Hamilton conseguiu ficar em 12º, atrás do Alonso com o Aston Martin, ficou em 14º ou 15º na corrida. Eu sei que ele teve a penalização dos 5 segundos, mas o Stroll também anda por aí. Ou seja, um carro claramente teve a patinar na maionese durante o fim de semana todo nesta corrida. Portanto, não sei o que é que vai acontecer com a Ferrari nos próximos tempos, mas estou a ver a situação cada vez mais perclitante. Acho que há tomadas de decisão, e não me refiro única e exclusivamente ao Vassar, mas também ao Elkann, que são completamente despropositadas, e começo a pensar se a Ferrari não vai estar mais 5 ou 10 anos sem ganhar um único título, porque custa muito reconstruir uma equipa. Nós temos um exemplo recente que foram as saídas que aconteceram na Red Bull, mas pelo menos eles conseguiram arrepiar caminho e despediram o Warner. E agora estão a tentar reconstruir algo. Aqui não. Aqui permeia-se a incompetência e renova-se o contrato com o Vassar. Vamos ver. Olha, para quem chegou agora ao podcast e viu o David a falar sobre a Ferrari, há um podcast que vocês devem ir ouvir daqui a uns anos atrás. Há 1 ano ou 2 atrás. Há uns meses. Que foi quando o David saltou para a ribalta deste podcast com os comentários que fez sobre o Oliver Behrman. Quando todos nós dissemos que o Behrman tinha sido um herói na Arábia Saudita por ter corrido com o Ferrari e ficado em 7º, o David insurgiu-se contra nós todos, como os mortais, que não tínhamos ouvido falar do rapaz, explicou-nos, durante uns largos minutos, porque é que nós estávamos completamente enganados e porque é que aquela performance foi simplesmente medíocre também no Ferrari. Mas, David, a bem da tua saúde, eu espero que a Ferrari melhore rapidamente, já nem é para mim. Não, isto é desesperante. Não estou a rir de ti, estou-me a rir de... Eu sei, não, é que eu estou mesmo completamente desesperado com aquilo. Então vamos tentar ouvir. Assim. Ainda por cima estou a reler a autobiografia do Enzo Ferrari
Já viste? E eu penso assim, eu olho para aquilo e eu assim, quem me dera ter vivido nesta altura. Lembra-te da Ferrari nos tempos do Ivan Capelli, dessas coisas assim, do Nicola Larini, e depois fala comigo. Luís, o que é que epá, não sei para onde é que queres começar na Ferrari, se é pela qualificação. Eu acho que a Ferrari Pelo final da corrida. O final da corrida aquilo não percebi. Pá, mais valia estar uma inquietos. Mais valia estar inquietos porque lá está, nem o Leclerc ficou chateado. Estamos a falar do quê? De um sétimo, do oitavo lugar, do oitavo e nono, né? Estava em nono. Exato. Portanto, O não é piloto por aí. de 40 milhões nem ficou chateado, mas estava mais chateado por ter ficado em P9. E o outro de 100 milhões estava todo contente e ficou Eu por acaso não achei que ele estivesse contente, David. Eu acho que nas declarações eu por acaso não achei. Foi um fim de semana bom da minha parte, foi um fim de semana bom. Não, repara, quando ele diz isso, foi um fim de semana onde ele mostrou alguma rapidez durante o fim de semana. Eu acho que o fim de semana do Hamilton fica marcado durante a Q2, quando ele perde a primeira volta lançada por causa do erro do Leclerc, perde a primeira volta, e depois a Ferrari, aí sim foi que esmurro, e aí eu não percebi, porque é que me deixou o resto da Q2 com os mesmos pneus, com os pneus macios, e daí isso é que eu não percebi, e daí ele ter ficado em 12º. Eles disseram que não tinham, eles disseram que tinham os pneus médios, tanto que o Leclerc, eles estavam a guardar os pneus médios para a Q3. Ok. Eles não quiseram foi arriscar, não quiseram manter o Hamilton em pista na Q2 e passado 6 voltas o pneu já não tinha gripe para fazer o tempo. Foi o que aconteceu. Pronto, e depois lá está mais uma vez, como eu tenho há muito tempo a dizer, este regulamento é muito difícil ultrapassar. Tu partes do meio da grelha e não passas ninguém. Vais ali, que os carros são gigantes. E acho que a Ferrari, o Hamilton foi penalizado pela Q2 e o Leclerc foi penalizado porque parte de nono quando bateu, e depois lá está, é muito difícil ultrapassar. Nós tiveste o que nós dizemos que é o melhor carro em pista, o melhor carro do campeonato, ficou em sétimo lugar. Em sétimo arrancou e em sétimo ficou. Ficou em sétimo. O Russell chega a segundo nas boxes, não é em pista. Sim. Ganhou posições em pista, mas é nas boxes. Mas foi nas boxes, ou seja, os andamentos dos carros são muito idênticos, é cada vez mais difícil ultrapassar. Portanto, o sábado é extremamente importante. Aquela qualificação que a gente dizia que era a melhor qualificação, que era a do Mónaco, este ano são os 25 grandes prémios. Sim. E a Ferrari teve essas, mas pronto. Para o Luís Tiago Martins de 2026, já, por favor. Completamente, porque este regulamento não está a cumprir nada daquilo que nos prometeu. Eu tenho uma teoria diferente. Eu acho que acontece sempre isso, que é, eles criam sempre os regulamentos de uma determinada forma, que é exatamente para incentivar as ultrapassagens e tudo isso. Só que aquilo que acontece é que os engenheiros acabam por desenvolver soluções que torna cada vez mais difícil os outros carros seguirem no ar sujo do carro que vai na frente. Porque nos primeiros anos, a verdade é que tu tinhas mais ultrapassagens do que aquilo que tens agora. O regulamento que tiveste antigamente, o anterior a este, quanto tempo é que isso demorou a acontecer? Este aqui foi muito rápido a acontecer isso que tu estás a dizer. Que eu concordo. Agora, eu acho que foi muito rápido este agrupar dos carros. Sim, tiveste o Red Bull 2 anos, dava 20-0, é que nem era 10, era 20-0, e tu, já o ano passado não era o melhor carro e este ano já não é, ou seja, tiveste um regulamento só de 4 anos em que eles já estão todos agrupados, enquanto nos outros regulamentos demorava mais algum tempo, isso a acontecer. Isso que estás a dizer é verdade? Sem dúvida. Portanto, é muito a Ferrari, ou acerta na qualificação, se a Ferrari se acerta na qualificação, eles não perdem assim tanto. Eu, em relação à Ferrari... Em ritmo, eles não estão muito atrás. Se nós formos a ver os ritmos de corrida, aliás, nem eles, nem ninguém, o ritmo é tudo muito parecido. Ok. Mas a diferença... Calma, David. Eu peço desculpa, mas a diferença dos ritmos não é só em relação à Ferrari pós da frente, também são os de trás para a Ferrari. Ou seja, estão todos muito mais próximos. Mas a questão mas também os trás... Mas, David, mas é o que eu te estou a dizer, assim... A diferença de andamentos entre as 10 equipas, entre os 20 carros, é muito, muito curta. Eu concordo, mas aquilo que eu condeno é que a Ferrari não está a fazer nada para ganhar aqueles 0.1 ou 0.2 que vão permitir estar a lutar por pódios. Não, eles estão, os outros é que também ganham. Não, eles não estão na luta. Então, quer dizer, na Holanda estavam completamente, acho que até foi
fantástico eles terem batido os dois, porque, muito sinceramente, deu para aguentar um bocado o ânimo para Monza. Mas se nós formos ver o ritmo em Monza, é verdadeiramente assustador. E se formos ver o ritmo agora no Azerbaijão, também é verdadeiramente assustador. Epá, para mim é esse o problema com a Ferrari, é que tu, neste momento, antes davam uma desculpa na primeira metade da época, diziam, mas a Ferrari está em segundo. Agora já não, já está em terceiro. Porquê? Porque uma equipa chamada Mercedes começou a pontuar com os dois pilotos. Mas Assim, olha, a questão é essa. Eu peço desculpa. Não faz mal, estás desculpado. Depois deste momento terapêutico, porque eu tanto ansiei, desde que percebi que vinha ao podcast esta semana, eu queria só dizer em relação à Ferrari que continuo na minha, estou a morder a pastilha, a morder a bala e esperar por 2026, porque eu acho que este ano é um otimista. Tem que ser um otimista, porque eu também sou do Sporting, tem que ser um otimista e para o ano é que é, e podem gozar agora o que quiserem. Mas de facto, 2025 é isto que tu vês, e não são capazes de mais. Eu acho que a Ferrari, mais do que ter um carro bom, e tu nem sequer falaste que não sabes quem é que desenhou o carro deste ano, nem o do ano que vem, ainda não falaste nisso, e não vais falar agora, agora esperas um bocadinho, porque já não temos muito tempo, só temos 4 minutos. Da Ferrari, eu acho que mais importante do que a performance dos pilotos e no muro das boxes é também a nível da engenharia, dos engenheiros de pista, digamos assim, dos estrategas da equipa. De uma vez por todas, quer dizer, aquilo tem que acertar, porque insistir no erro, insistir nas pessoas que lá estão, por muito leais que sejam, por muito competentes tenham sido no passado, batatas, não é? Quer dizer, temos que contratar profissionais do ramo e pessoas que sejam boas nisto, e buscar outras equipas, caçar talentos, trabalhar na Ferrari toda a gente quer usar aquele uniforme, tem uma cor assim um bocado esquisita para o meu gosto, mas pronto, é um facto, toda a gente quer trabalhar na Ferrari, portanto não deve ser difícil atrair quadros, atrair cérebros, malta nova, para trabalhar na Ferrari e para criar de uma vez por todas uma equipa de estratégia e de muro de pit lane mais competente do que esta. Não acho que seja difícil, isto não é nada contra as pessoas que lá estão, porque eu não faria melhor com certeza do que eles. Mas pronto, há aqui uns comentários que eu já não vou conseguir ler. Há um apenas que eu gostava de ver, que foi aqui favoritado pela nossa produção, que é um comentário do Carlos Sá, que me é querido a mim e também ao Luís Tiago Martins, em que o Carlos Sá diz: há pistas de aviação, há pistas de corridas que são como o aeroporto da Horta, cidade em que eu vivo, tem que ser sempre o comandante a aterrar, porque tem condições especiais. Resumindo, é para os Maxes da Azores Airlines. Eu vou corrigir porque não é SAT, isto é Azores Airlines. E é verdade. Há certas pistas, e aqui na Horta é uma pista bastante desafiante, por isso é que só alguns é que cá conseguem aterrar com as rodas todas e com tudo inteiro. Conhece algum? Eu conheço, por acaso conheço. Ele já andou no meu cockpit, agora vou ter eu que andar no cockpit dele um dia destes. Eu peço desculpa ao pessoal do chat, que não vamos conseguir ler os comentários todos até ao fim, nós estamos a ficar sem tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença do Luís Tiago Martins, do David Antunes. Quero agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão. Nós estamos sempre a mencionar isto, porque isto é mesmo importante. Nós somos um podcast completamente independente. Nós não temos patrocínios de canais de televisão, temos o apoio da Bola TV, a quem muito agradecemos também o transportar os nossos conteúdos a mais pessoas e a mais público, a público que normalmente não vê Fórmula 1 ou que não se interessa tanto por Fórmula 1 e consegue ter se calhar uma visão um bocadinho mais descomplicada, mais apaixonada e até atabalhoada do que é gostar de Fórmula 1, mas é assim que nós somos. É um espaço verdadeiramente livre, em que cada um de nós tem a sua opinião, dá a sua opinião e não tem medo de dar a sua opinião. Não há censura, a censura que é feita é sempre uma autocensura, pelo menos para sermos mais comedidos nos termos que usamos. E eu quero agradecer publicamente ao João Salviano e a quem iniciou o podcast do Vamos Falar de Fundo, na sua forma original e que hoje tem muitas outras valências. Quero agradecer e que o apoio, pelo menos da minha parte, o apoio ao podcast vai continuar, independentemente da forma, do dia e da hora. Estarei sempre aqui presente. Foi aqui que fiz estas amizades, foi aqui que conheci esta malta que padece da mesma doença que eu, que é gostar de Fórmula 1, apesar de todas estas secas que levamos aos fins de semana. De vez em quando lá vem uma que nos deixa a pensar, a próxima vai ser melhor ainda, e depois não é, mas quando se tem uma paixão é assim, é quase autoflagelante. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a vocês os dois, e vemo-nos em breve, quinta-feira, vamos falar de FUN, de estar de volta na sua versão normal. Boa noite a todos.